3 e 4, que nós vamos falar agora sobre sonhos. E no sonho nós temos planejamento. Mostrei para vocês o plano cíclico de vida. E eu solicitei para vocês, aqueles que já fizeram o plano cíclico, que trouxesse, entregasse para o RH, que temos hoje um novo desafio, né? Acho que agora o pessoal vai trazer. Mas a Riva foi a primeira a entregar o plano cíclico dela. Riva, eu vou pedir para você vir aqui, ficar aqui do meu lado. Não, eu falo mais por você. A carinha dela. A Riva está conosco já há muitos anos, da época que meu pai estava na gestão, eu estava na gestão, mas não precisa calcular a idade dela não. É novinha, você vê? Não tem cara de menina? Olha a foto dela aqui. E nós fizemos na época, sobre treinamento, eu vou voltar a falar um dia com vocês sobre o que é fazer o Silver. Eu sempre ministrei o Silver e ensinei os treinadores a fazer um Silver Training. É 2 dias de imersão no hotel. Com a rede, muitos colaboradores já fizeram, muitos líderes que aqui estão hoje são líderes de vocês que já fizeram todos os treinamentos, hoje ministram os treinamentos. E eu coloquei como desafio, falei, não tem como eu levar todos os colaboradores para fazer o treinamento de 2 dias de imersão no hotel. Porque nós temos 3º turno na empresa, não vai dar para fazer. Então eu vou fazer o seguinte, eu fiz um planejamento jamais feito no nosso grupo mundial, que foi fazer 14 blocos do Silver Training, são 14 blocos de 1 hora, aí eu reduzi para 45 minutos e fiz 14 blocos de 14 segunda-feiras, uma vez cada 15 dias. Foi lá na doutora Altino Arantes. E foi interessante, foi um desafio para mim, porque eu tinha que deixar 15 dias para dar a sequência do outro bloco, e mexe muito com a emoção, e nós conseguimos. E lá nós implantamos o plano cíclico de vida. E a Riva, quantos planos você fez? Eu tenho 2, né? Você tem 2. Parece que eu vou estar na chácara. Ó, tá vendo? Esse comigo agora tem uma chácara, ó. Nós vamos lá visitar a sua chácara. Ai, minha nossa. Não, tô brincando. Então, qual que é o último que você fez aqui? Ó, ela já fez 2 planos cíclicos de 5 anos. Então, 10 anos ela já fez. E... Opa, deixa eu uma foto que tá solta aqui. Ai, vai soltando com o tempo. Segura lá, eu vou ficar aqui com você. Ó, então imagina que ela tem um de 5 anos anterior, e esse aqui é de 2020 até 2024. Nós não vamos nos aprofundar como fazer, está tendo esse treinamento no presidente? Esse ano está tendo? Do plano cíclico, não. Não, né? Não. Mas eu sei que tem, na época que nós fazemos gestão, eu ouço todas as gravações do grupo de vocês, que é de liderança, do bem que eu quero de colaboradores também. E eu me lembro que o grupo fez aqui. Sabe aquele grupo de dinâmica que vocês têm de cores? Faz Né? tempo já. Faz tempo, né? Então eu deixo como sugestão para o presidente da mesa e poder voltar. Eu sei que já está puxado, já está quase no meio do ano, mas acho que talvez dê tempo para implantar, não precisa fazer até o final do ano, mas que dê uma sequência. Aproveitar, por exemplo, dentro das redes de vocês, começar a fazer aos poucos. Acho bacana fazer. Só contribuir, principalmente tem gente que nunca fez plano, é por conta do ciclo. Esse é o último ciclo que foi feito, que vai até 2024, né? Sim. Ah, a gente entendi. espera se chegar próximo de 2024 para poder começar a fazer de novo. Durante mais 5 anos. Mas aí os funcionários que vão estar entrando nunca vão conseguir pegar, vai demorar mais 5 anos. Né? Vamos supor aquele que entrar em 2025. Que eu vou dar uma sugestão para vocês do que eu fiz na época que eu estava na gestão, né? Para fazer o plano cíclico. Quem já fez, ensina o pessoal que está entrando agora. Eles trazem o deles, né? Para poder ensinar. Aí pode começar, porque senão ele vai demorar o ano que vem só para ele fazer. Aí o pessoal que entrar em 2026 vai demorar 4 anos. Fica aí como sugestão, a ideia. Então, ele é um trabalho bonito de se fazer quando você mostra, principalmente quando você fala dos seus sonhos para sua família, para os seus filhos, para os pais, para os avós, para os amigos, principalmente criança, porque encanta porque é muito colorido, né? Então, ver bicicleta, ver flor, ver, o que mais temos aqui, ó, caminhada, ver a igreja. Essa igreja é muito bonita, eu conheci em Orlando, nos Estados Unidos.
Aqui tem. Tem? Ah, Tem Campinas, São Paulo, agora vai ter em Santos, aí tem em Brasília, legal, parabéns. tem Belém, Muito tem bem. Manaus. Então quando você começa a mostrar o carro, ó, aqui o casal, então as pessoas, quem vê, fala, o que é isso? Aí fala assim, daqui é os sonhos que eu tenho, os planejamentos de vida que eu fiz. Então, Riva, fala para nós um sonho grande que você, aqui está até 2020, né? Até 2024. Mas pode ser também no outro plano que você fez. Um ou dois sonhos que você colocou, realizou e mexeu com você. Bem, no outro foi a minha casa, né? Que aí a gente tinha reformado tudo. Só que aí depois a gente meio que embarca no sonho dos outros, né? Uhum. Que o meu marido queria muito ter uma chácara. Então a gente trocou a casa na chácara. Ainda, vamos dizer assim, 2020 foi meio atrapalhado. A gente teve que mudar alguns planos porque infelizmente a doença ela atrapalhou, vamos dizer assim, a vida de todo mundo, né? Eu posso falar que eu ainda fui abençoada porque eu não perdi ninguém assim diretamente da minha família. A gente teve duas férias, né? Uma seguida da outra, né? As veinhas. As veinhas, né? As veinhas ficaram às vezes, né? Aconteceram algumas coisas. Eu tive uma sobrinha que os pais ficaram presos lá em Aracaju, que é a minha terra natal. E não conseguiam voltar, nem eles, nem meus pais, por causa da idade deles, o avião foi cancelado. Isso está falando da Covid? Isso, Ah, que foi em 2020. 2020 aqui. E aí, justamente, me deram férias antecipadas em 2020, e foi em março. E aí eu tive que ficar com a minha sobrinha no hospital. Ela é menor, a menina tem outra menina. E a gente tive a oportunidade de ficar com ela, porque os pais estavam lá. Uhum. Então eu cuidei dela e da menina nessa época que eu estava de férias, meio sem querer. E aí foi a época assim, alguns planos eu tive que adiar, né? Uhum. Principalmente De 2020, 2021? 2021, principalmente. Porque aí fecharam os templos, que a gente não podia ir, então a gente teve que adiar. Mas com relação à parte espiritual, eu acho que foi a época que eu mais li, mais me aproximei do Senhor. Uhum. Né? Fala um pouquinho para nós, qual que é a igreja sua? Só porque algumas pessoas não sabem, não conhecem. Eu sou da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Né? E a gente tem os templos, que a gente vai pelo menos uma vez por mês. Então os templos foram fechados nessa época. E as igrejas também foram fechadas. Aí a gente tinha só reunião online. Como eu estava na chácara, não tinha como participar de Zoom, né, que eram os grupos que faziam. Também o meu esposo ele não é membro, então muitas coisas eu tive que, assim, só mais eu e Deus, as escrituras, né, eu li muito a Bíblia. Nesse período aqui, 2020 e 2021. 2021. Qual um assunto, aqui um aprendizado que eu estou tendo hoje, tá? Porque nós fazemos planos firmes, sonhos grandes, certo? Mas dentro desse percurso pode acontecer algumas catástrofes. Por exemplo, por causa da pandemia. Não tem como nós controlarmos. Aconteceu no mundo todo. O que é importante que eu estou observando com a Riva? Mesmo acontecendo durante 2 anos, o que ela fez? Ela só vai adiar o plano dela, concorda? Que era para ser realizado aqui em 2020, 2021, ela vai ter que adiar 2 anos. Como muitas pessoas tiveram que adiar casamento, lembra disso? Quantas pessoas não adiaram casamento que não tinha como ter aglomeração em igreja, nem em festas?
E ela fez um comentário agora que eu achei interessante. Às vezes nós temos que embarcar no sonho de outras pessoas. Não é isso? Falou, meu sonho era reformar minha casa. Reformamos. Aí o sonho do meu marido, ela falou, vou embarcar no sonho dele também. Que é vender a casa e comprou a chácara. Só que veio a pandemia, para onde que ele estiver aqui? A chácara. A chácara. Então a vida é assim. Quando nós temos esposa, marido, filhos, é muito importante, quando alguém for falar do sonho, vira o celular para baixo e preste muita atenção na pessoa, que a pessoa vai falar para você sobre o sonho. Principalmente quando for da família. Porque quando você participa da realização de um sonho da pessoa da família, é algo inacreditável. E se você puder ajudar e contribuir, faça isso. Existem várias maneiras de você ajudar o sonho das pessoas, não é? Às vezes só o fato de você ouvir e incentivar essa pessoa, você já está ajudando. Agora, se você puder ajudar financeiramente também, melhor ainda. Imagina se é um filho seu. Ele tem um sonho e você puder ajudar. Às vezes o sonho dele é um sonho simples. Às vezes é estudar em determinado colégio, às vezes é formar numa faculdade. E você às vezes tem condições. Às vezes o sonho é tão simples que às vezes ele tem uma vontade muito grande de jantar num restaurante e que você nem sabe. Imagina, no dia do seu aniversário eu vou levar você para almoçar nesse restaurante. Ou jantar. Percebe? Então os sonhos, é muito importante você escrever. Olha como a Riva é bem detalhista. Olha bem, gente, sua letra é muito bonita, não tem letra cursiva. Escrever. E o que ela fez? Ela recortou da revista, colocou a pontinha para poder ler embaixo. E à medida que for realizando, quando realizar, tira a foto e traz. Então, o que eu aconselho vocês? Com esses treinamentos que nós estamos solicitando aqui para o Bruno, que é o responsável dessa área, para o presidente da mesa, se vocês puderem começar a implantar aqui também, vocês, quem que nunca fez o plano ciclo? Levanta a mão. Olha, muito, a maioria, né? Então fica aí a minha ideia, a minha sugestão, para que vocês também possam vir aqui junto comigo e contar um pouquinho da sua história. Olha que bacana, né? Eu vim falar sobre a história do Quincopá, mas sempre eu vou trazer alguém de vocês comigo, porque para a Quincopá chegar onde chegou hoje, com 40 anos, nesse mês com 40 anos, ela só conseguiu graças a vocês. E os colaboradores que aqui passaram, nós temos colaboradores que já estão aposentados, nós temos até filhos e parentes de colaboradores que estão aqui conosco hoje. Os nossos líderes que estão nos assistindo, nossos distribuidores, filho dos nossos líderes, filho dos nossos distribuidores. E 40 anos de empresa não dá para você fazer numa geração. Eu já estou na segunda geração, para dar continuidade. E o objetivo principal é chegar a uma empresa centenária. Então façam seus planos cíclicos, caprichem e vocês vão vir aqui também comigo para te contar a história de vocês. Riva, muito obrigado, que Deus te abençoe e continue sendo exemplo para os nossos colaboradores e para a sua família. Arigatou gozaimasu. Então, para fechar nossa história de hoje, agora eu vou entrar no próximo encontro nosso, 2011. E agora, na sequência dos próximos, eu quero trazer, dentro da história que eu vou contar, alguns dos colaboradores para contar a história deles. Então, no próximo, eu vou convidar o Lucas, que foi o ano que ele entrou para o grupo Quincopá. Hoje ele é o gestor. Aí na próxima, eu gostaria de convidar o Bruno. Bruno vai vir. Se vocês puderem trazer o seu plano ciclo, também gostaria de ser sucesso. A gente vai falar mais no finalzinho do plano ciclo de vocês, mas contar a história para vocês. Muitos colaboradores não sabem. O Lucas é meu filho, o Bruno é meu sobrinho, e temos o Gustavo. O Gustavo entrou em 2013. Como o Gustavo viaja muito, então fica mais difícil dele estar aqui conosco. Eu vou encontrar com o Gustavo hoje. Ele está voltando do Rio Grande do Sul. Eu vou para o aeroporto de São Paulo. E eu vou conversar com ele se há a possibilidade dele vir contar a história dele para você também.
tá? Como o mês que vem é o casamento dele, ele não vai viajar muito. Eu vou ver se eu consigo encaixar ele nesse período. Se eu não conseguir, mas eu vou programar. Não é sempre que está sempre viajando, mas eu sei que ele fica a cada 15 dias em Sorocaba. Eu vou trazer ele para contar a história deles também. E assim, na sequência, por isso que eu solicitei o RH, a data de admissão de todos vocês, a gente vai seguir. E tem alguns colaboradores que está antes de 2011 que eu ainda não chamei para a gente conversar. Mas vai ser assim, porque eu sei que quando eu falo, vocês vão vir aqui para conversar comigo, dá taquicardia, né? Dá nervosinho, no final acabou o final de semana, porque segunda-feira, né? O que eu vou fazer na segunda-feira? Então não se preocupe, você viu a Riva? Eu não falei nem Carlinhos, falei Riva, não falei Riva, ó. Riva, não precisa, você vê aqui é simples. Eu vou fazer uma entrevista com vocês para contar a história de vocês aqui dentro. Ou uma história de vida de vocês. Às vezes uma história de vida de vocês, que vocês deu uma palavra que nós temos milhares de pessoas que nos assistem, você muda a vida dela. Às vezes a pessoa não está bem, está com depressão, fala, nossa, se ela conseguiu, eu também consigo. Não é isso? Quantas pessoas não têm sonho e não acreditam no sonho dela? Sonho simples. Aí eu ouvi um depoimento dela, por exemplo, fala assim, nossa, eu também posso, eu também consigo. E você pode mudar a vida das pessoas. Por hoje é só. Presidente, mais uma vez, obrigado pelo convite, vice-presidente, o secretário, a todos vocês por essa oportunidade e com certeza, sempre que vocês me convidarem, eu estarei aqui.